Hoje, o plenário do STF deve iniciar o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. E para a gente entender os possíveis efeitos dessas decisões do Supremo, a gente conversa agora com a procuradora aqui de São Paulo, procuradora da República, Tamea Danelon. Procuradora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Procuradora, em relação à suspeição de Sérgio Moro, né, Calil? Isso, em relação à suspeição de Sérgio Moro, a senhora acredita que a mídia teve algum peso e prejudicou? Olha, veja, em relação à mídia, a mídia divulgou aquelas supostas conversas que foram roubadas, que foram hackeadas, que foram obtidas através de um ataque cibernético a várias autoridades e procuradores da Lava Jato. Embora os ministros, né, no julgamento tenham dito que não se basearam nessas provas, porque de fato são provas ilícitas, a Constituição proíbe a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, além de ter sido supostas conversas, onde o conteúdo não foi confirmado pelos supostos interlocutores, não foi feita a perícia, mas evidentemente que essa divulgação, isso traz informações onde acaba maculando o entendimento das pessoas, sem dúvida. Veja, quando o ministro Gilmar Mendes começou a proferir o seu voto, ele passou metade da sessão lendo essas mensagens. Na sessão seguinte, ele disse que não ia se basear naquelas conversas. Mas, evidentemente, que se algo novo surgiu, que fez até a ministra Carmen Lúcia mudar o seu voto, possivelmente tenha sido, sim, essas conversas roubadas, possivelmente adulteradas e divulgadas na mídia. Procuradora, agora a pergunta de José Maria Trindade, Brasília. Zé Maria. Pois não, doutora, também a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes sobre o processo contra o ex-presidente Michel Temer e Moreira Franco, que acabaram um processo que acabou prendendo os dois, houve a prisão, que eu achei, inclusive, precipitada, porque não havia perigo de fuga nem nada, mas, enfim, o ministro entendeu que o Rio de Janeiro, que o juiz Bretas, né, Marcelo Bretas, não era o juiz natural desse processo. Quer dizer, isso reforça a tese do procurador Deltan Dallagnol, que se Lula tivesse sido condenado em São Paulo, diriam, não, isso é coisa de Curitiba. Se ele tivesse sido condenado aqui em Brasília, diriam, isso é coisa de São Paulo. É mais ou menos por aí? Exatamente, Zé Maria, exatamente. Quando se cria um precedente, quando é proferida uma decisão que favorece a defesa, outras pessoas em situação semelhante vão usar os mesmos argumentos, ainda que esse argumento não tenha uma base jurídica. Veja, de acordo com o Código de Processo Penal, que é a lei que rege esse tema, que é a competência territorial, quando o juiz profere uma decisão, ele se torna prevento. O que é isso? Ele, ainda que ele não fosse originariamente competente, ele se torna competente. Então, caso se entenda que o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro não seria o competente por conta do local da infração, quando ele determina prisões, quando ele determina buscas e apreensões, quando ele recebe denúncias, a lei entende que ele se torna competente. E isso é o que deve ser seguido, porque senão causa muita insegurança jurídica. Então, veja, operações com 7, 5 anos depois serão anuladas porque um juiz, e depois, ainda que seja confirmada por outro juiz do Supremo, entende que aquele juiz não é competente. Então, eu sou procuradora da República há 21 anos, dou aula de processo penal há 21 anos, e o que eu testemunho no meu dia a dia, no meu cotidiano, é isso. Ainda que o juiz inicialmente não fosse competente, quando ele determina atos, ele se torna competente. E não se anula processos por conta disso. Constantino. Bom dia, procuradora. Pois na verdade, essa ação toda do Supremo vem causando muita indignação e críticas, até mesmo no meio jurídico. Hoje tem uma entrevista publicada na Gazeta do Povo do respeitado jurista Ives Gandra Martins, em que ele chama o Supremo, né, com todo o respeito aos seus ocupantes, de partido de oposição ao governo, e menciona o caso do Moro, né? Ele diz, em outras palavras, para o mundo tem-se a impressão de que o poder judiciário se tornou um poder contrário ao combate à corrupção no Brasil, favorável àqueles que são contrários ao combate à corrupção no Brasil, porque se fala em punição do ex-juiz Sérgio Moro. Qual a avaliação que a senhora faz em relação a essa conduta?
Então, sem entrar nessa análise política, né, eu concordo que nossa Suprema Corte, assim como outros tribunais, são tribunais muito garantistas, que eles veem muito o lado do réu, o lado do criminoso, se apegam a filigranas jurídicas para anular operações de anos. E que gastaram muito dinheiro público, que contaram com o trabalho de centenas de operadores do direito, de policiais, juízes, promotores, membros da Receita Federal. Então, eu concordo com o jurista Ives Gandra nesse sentido. Não se pode anular processos por se basear em questões muito pequenas, que quando nós vemos na prática, são superadas. Então, veja, para anular um processo, tem a teoria das nulidades, que é a teoria, os princípios que regem o operador do direito, que só se anula um processo quando há comprovação de prejuízo. Então, tem que demonstrar que houve um prejuízo para a defesa, tem que demonstrar que a defesa do réu foi prejudicada. Agora, o que nós vemos não é isso. Esses réus poderosos com amplo poder econômico, que são assessorados por excelentes advogados criminalistas, que se valem por dezenas de recursos. Veja, no julgamento da anulação do ex-presidente Lula, o próprio ministro Fux se deparou com essa questão e falou que a defesa do ex-presidente Lula se valeu de dezenas de recursos. Então, não tem sentido anular processos, decretar eventuais suspeições sem elementos comprobatórios para destruir uma operação como essa e que vai resultar na anulação de outras operações e referentes a outros réus. Pois é, procuradora. Inclusive, recentemente a gente exibiu uma série sobre a Lava Jato, inclusive a senhora participou. E o que é possível ter de efeitos numa decisão sobre suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? O que vai acontecer? Todos os réus da Lava Jato ou até os condenados vão entrar na justiça para tentar reverter os processos? Como é que isso vai se dar na prática? Bem, primeiramente a gente vai ter que ver como que o Supremo vai decidir em relação à suspeição, né? Só deixar bem claro que essa suspeição já foi analisada diversas vezes pelo próprio Supremo, é uma questão preclusa, ou seja, uma coisa que já foi julgado, o próprio ministro Fachin já falou isso, Cássio Nunes Marques já falou isso, então rever essa questão não faz o menor sentido. Mas, a princípio, essa eventual suspeição, essa alegada suspeição, seria apenas em relação ao réu, o ex-presidente Lula. Mas é evidente que outros réus vão se valer do mesmo fundamento, vão também invocar esse precedente para tentar demonstrar que o ex-juiz Moro também era suspeito em relação a outros réus. Então, isso vai causar uma grande insegurança jurídica, foi aberta as portas da impunidade, as portas das anulações, e que nós estamos testemunhando de uma forma completamente estarrecida, a anulação da maior operação de combate à corrupção, não só do Brasil e do mundo. E possivelmente todo o dinheiro que foi apreendido, que foi devolvido aos cofres públicos, mais de 5 bilhões de reais, serão devolvidos aos criminosos. Então, é completamente lamentável essas decisões. Procuradora Tamea Danelon, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos.